Salve mais igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, deu certo ajeitar esse negócio. A gente começar a treinar com esse negócio também, né, irmãos? Graças a Deus, o Senhor me concedeu essa oportunidade de trazer uma mensagem de ensinamento para os irmãos pela primeira vez. Para mim é uma honra, porque o Senhor nos confiou, né, essa palavra. O Senhor nos confiou para nós nessa noite, principalmente para mim, que vou ministrar, essa oportunidade de poder trazer aos irmãos uma palavra de ensinamento. Glória. Lembrando aos irmãos que tudo que eu for falar aqui nessa noite é porque minha pessoa está vivendo, viu, irmãos? Aleluia. Jamais vou trazer uma palavra na qual eu não esteja vivendo, porque Deus, Ele conhece as nossas vidas, e como Deus conhece a nossa vida, Ele vai requerer de nós tudo que a gente prega. Eu sempre falo com meus irmãos que é uma responsabilidade da parte de Deus ministrar a palavra do Senhor, porque quando se prega, primeiramente, para os irmãos entenderem como é que é a vida de um pregador, para poder ele pregar para uma multidão que está ouvindo, primeiramente ele prega para si mesmo. Aí se a palavra estiver de acordo com a vida dele, é assim que eu penso. Aí ele pode ministrar para os irmãos. Aleluia. Então essa palavra que eu vou trazer aqui agora, eu estou 100% vivendo nela, viu, irmãos? Glória. Glória a Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Glória a Deus. É muito fraco, ninguém quer ouvir não. Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Glória a Deus. Amém. Lembrando, meus amados irmãos, que às vezes Deus fala de uma forma que o ser humano não acha muito legal não, viu? Foi os irmãos que disseram que querem ouvir Deus falar, viu? Aleluia. Por favor, abra vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. O tema dessa mensagem, meus amados irmãos, que eu preparei nesse ensino, é o seguinte: é a relação do crente com a Bíblia. É um tema bem legal para os irmãos que estão aqui presentes. A relação do crente e a Bíblia. Tem alguns irmãos que estão um pouco afastados dos outros, mas dá para falar. Quem está perto um do outro aí, pergunta aí: você leu a Bíblia hoje? Pode perguntar. Você leu a Bíblia hoje? Responderam aí já, viu? Oh, glória. Ainda bem que é sincero, né? A relação do crente e a Bíblia. A gente vai estudar hoje a importância de nós como cristãos todos os dias ler a palavra do Senhor. Diz o texto sagrado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como é só 2 versículos, vamos ler novamente de novo. Depois, quem quiser marcar para ler em casa. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Graças a Deus. Bom, amados, pedindo eu ao Senhor uma palavra para ministrar aos vossos corações. Fazia um bom tempo que eu planejava, até mesmo quando eu era diácono da casa do Senhor, um dia ministrar uma palavra de acordo com esse tema, sobre a Bíblia Sagrada. Mas eu não me achava ainda com aquela capacidade de trazer essa palavra, porque ela é um pouco doutrinária. Então eu esperei bastante o Senhor me abençoar, até que Deus me colocou nessa posição. Então, vamos lá, né? Pregar a palavra do Senhor Jesus. Bom, amados, como eu falei para os irmãos, o tema dessa mensagem é a relação do crente com a Bíblia. Nós sabemos que a vida do cristão, ela é repleta de coisas que a gente passa durante o nosso dia a dia. E essas coisas, ela vêm às vezes para nos afrontar, e essas coisas, ela vêm às vezes para testar a nossa fé, e muitas das vezes ela vem para a nossa vida como servo do Senhor, para testar se nós somos servos de Deus fiéis. Aleluia. E para isso, meus amados irmãos, é preciso que nós tenhamos um conhecimento da palavra de Deus. Caso contrário, se nós não tivermos esse entendimento da palavra, as nossas vidas serão facilmente derribadas pelo vento do maligno. Assim é a vida do crente. Então é necessário que todo servo do Senhor, ele tenha de Deus
a sabedoria necessária para aprender um pouco da palavra de Deus. E como nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler, diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós, como servos de Cristo, a gente usamos somente um manual para que a gente obtenha a nossa salvação e chegue até a Cristo. Nós não precisamos de livros de autoajuda, nós não precisamos de livros filosóficos. Nós, como servo de Deus, servo de Cristo, não precisamos de livros de filosofias que ensinam filosofias humanas para que nós consiga receber algo e uma solução para aquilo que estamos precisando. O crente, ele já tem de Deus um livro específico na qual ele ensina a nós como se portar diante do mundo. O crente, ele tem um livro vindo da parte de Deus que ele ensina como falar diante do mundo. O crente tem um livro que Deus escolheu, inspirado, ele te ensina a como você deve se portar nesse mundo de trevas. É por isso que a importância do crente ter uma certa relação com a Bíblia. Primeiro ponto, meus amados irmãos, foi como essa palavra de Deus, ela conseguiu chegar até os nossos corações e até a sua mão que está aí agora. Quem tiver as suas Bíblias, não feche, porque, como eu sempre digo, a Bíblia, ela é a boca de Deus falando aos homens. Então, cada vez que eu fecho a palavra de Deus desta maneira diante do culto, eu estou dizendo para Deus que eu não quero ouvir a voz dele. Mas se eu deixo ela aberta, tudo que o pregador for falar, for pregar, nós vamos ter aquela convicção que é verdade, porque está escrito na palavra de Deus. Então, como essa palavra chegou até a nossa vida, até o nosso coração, até a nossa mão, que nós estamos aqui agora. É importante, meus amados irmãos, a gente fazer uma retrospectiva lá atrás para entender como essa palavra chegou até a sua mão que está aí agora. Eu confesso para meus amados irmãos que eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu digo com todas as garras, eu disse para os irmãos no começo que tudo que vai ser pregado é porque eu estou vivendo. Só hoje, não para me orgulhar, mas só hoje eu li 18 capítulos do livro de Levítico. 18. Se você for ver, logo ali no capítulo de número 13 em diante, são deste tamanho os capítulos, irmão. Tudo é enorme. Mas por amor à palavra de Deus, eu li 18 capítulos hoje. E nessa minha jornada consegui ler a Bíblia 3 vezes por completo e agora estou na 4ª vez. Por que, presbítero, por que você faz isso? Porque cada dia que passa eu me sinto pequeno diante de Deus e preciso aprender do conhecimento. Eu preciso receber do Senhor a sabedoria. E para isso eu só consigo essa sabedoria pegando a palavra de Deus e abrindo ela. Eu não consigo essa sabedoria, meus amados irmãos, abrindo o YouTube. Eu não consigo essa sabedoria abrindo o Google do celular. Eu consigo essa sabedoria por intermédio da palavra de Deus. Então, hoje eu consegui ler 18 capítulos da palavra de Deus. Por quê, presbítero? Porque observando a história da Bíblia antigamente, as pessoas choravam para obter a palavra de Deus. Ela sentia desejo de conhecer a palavra, mas era fortemente enganada por certo tipo de religiões. No caso, se alguns irmãos foram, para poder facilitar aos irmãos o conhecimento da palavra, se vocês chegarem a assistir um filme chamado Lutero, não sei se o nosso presbítero José já chegou a assistir esse filme, é o filme do homem chamado Martinho Lutero. Ele era um coroinha da Igreja Católica, Apostólica Romana, do tempo, se o Espírito não me engana, de Roma. Aí, observando eu, meus amados irmãos, esse filme, e também fazendo uma pesquisa, eu percebi que ali, há certas autoridades da Igreja Católica, eles liam a Bíblia em suas missas, mais em latim. E naquele lugar onde ele habitava, era um lugar chamado Alemanha, um país da Alemanha. Então, para que o povo pudesse entender a palavra de Deus, era necessário que ele lesse em alemão, porque todo mundo era de origem alemã. Mas não, ele pegava a palavra de Deus e lia em latim, porque para eles, só quem poderia ter essa autoridade, o poder e o conhecimento, só eram os clérigos da igreja. Os membros ali que ficavam ali, eles não sabiam nada do que estava sendo falado. Até porque naqueles tempos antigos, raramente uma pessoa conseguia ler. Raramente uma pessoa conseguia pegar um livro e ler. Então eles dependiam de outras pessoas que tinham certa sabedoria para ensinar para o povo.
Era como se fosse uma pessoa analfabeta e dependesse de um que tem certo tipo de letras na sua cabeça e ministrasse para eles. Então, ali aquele povo ele sofria porque ele não tinha acesso à palavra de Deus. Até que certo homem chamado Coroinha, que era de um cargo coroinha, chamado Lutero, Martinho Lutero. Sou fã desse homem, graças a Deus. Por quê? Porque através dele ele percebeu que a forma que os padres pregavam a palavra estava errado. Como é que a gente vai pregar a palavra de Deus para uma sociedade brasileira, sendo que não tem curso de letras, e eu vou pregar em inglês? Como é que eu vou pregar para os irmãos que são português e eu vou pregar no espanhol? Para isso, tem que ter um intérprete para que os irmãos entendam como é que funciona esse tipo de linguagem. Então ele percebeu que esse negócio estava errado. Aí, às escondidas, Lutero ele fez um negócio. Ele pegou a Bíblia toda em latim, se escondeu, começou a traduzir no alemão. Depois que ele traduziu, ele foi fortemente perseguido pelos seus maiorais. E ali, quando ele estava sendo perseguido, alguns até não queriam que ele voltasse mais para a igreja, porque a partir daquele momento, todo o povo ia conhecer a verdade. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada vez, meu amado irmão, que o ser humano pega a palavra de Deus, começa a fazer o uso dela, ele começa a se autoconhecer e começa a fazer uma análise da sua vida e diz: eu estou totalmente errado. A minha vida está totalmente errada, eu estou andando na contramão, eu vou bater. É assim que a palavra de Deus faz, meu amado irmão. Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, ela fala para nós: você está errado nesse ponto e nessa vírgula, e nesse aqui você está certo. Então, o propósito de Martinho Lutero naquele tempo era transmitir o verdadeiro evangelho para aquela sociedade. Então ele consegue transmitir o evangelho, mas ele teve que pagar um preço. Qual foi o preço? A perseguição. Então daí, meus amados irmãos, observando eu essa história na qual ele passou, ele sofreu, eu observo que cada dia que passa eu preciso amar mais essa palavra de Deus, porque teve pessoas lá no passado que sofreu perseguição para que você tivesse essa palavra em suas mãos. Sem contar também as perseguições que os profetas passaram, os discípulos passaram, os homens e as mulheres de Deus passaram e estão escritos aqui para que hoje nós pudéssemos crer que Deus existe e está no nosso meio. Os irmãos estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Então, para que nós pudéssemos ter essa palavra em nossas mãos, esse homem sofreu e conseguiu transmitir do latim para o alemão, e do alemão a palavra de Deus se expandiu em todo o mundo, até chegar ao Brasil. E hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Mas essa palavra, meu amado irmão, ela não é só um livro que a gente consegue olhar aqui e ver ele todo bonitinho. A minha já está um pouco velho, mas as palavras são as mesmas. Aqui você fechado, você vê um livro qualquer, você pode colocar debaixo da estante, colocar no meio, colocar lá em cima, mas a partir do momento que você abre a palavra de Deus, ela não é mais simplesmente um livro fechado. A partir do momento que você abre a Bíblia, você começa a perceber que tem algo diferente escrito aqui. Se você for pesquisar no seu celular, depois que tiver um tempo, você pesquisa assim: o que a palavra de Deus, ou seja, o que a Bíblia fala aos nossos corações quando nós estamos lendo. Aí a pesquisa vai dizer assim: a Bíblia, quando uma pessoa está lendo, ela se torna a boca de Deus falando a você, e você sente a presença do Espírito falar no seu coração. Essa aí é a resposta da internet. Mas falando mesmo ao vivo e em cores, quando eu abro a palavra de Deus, o que é que eu sinto? Cada vez, meu amado irmão, que eu abro a palavra para ler somente um versículo, eu acabo ali entrando, navegando na palavra de Deus, e eu acabo percebendo coisas maiores sobre a minha vida. Hoje eu estava lendo uma palavra lá no livro de Levíticos. Para quem não conhece, Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, na qual foi escrito por intermédio de Moisés, que faz parte do Pentateuco, a Torá. Naquele tempo antigo tinha esse negócio, os irmãos ainda vão entender sobre isso lá na frente. E o livro de Levítico ele vai falar mais sobre leis acerca do homem que está impuro, da mulher impura, do que pode comer, o que não pode. E eu, através dessas leituras, eu consegui adquirir vários conhecimentos da lei de Deus por intermédio de Moisés. Mas como é que a gente consegue, meu amado irmão, obter de Deus esse entendimento? Lendo a palavra de Deus e pondo em prática. Aleluias. Então, meus amados irmãos, cada vez
que a gente abre a palavra de Deus, nós vê Deus falando aos homens. Mas antigamente, para vocês entenderem como é que funcionava a história da Bíblia, antigamente a Bíblia não funcionava dessa maneira. No Antigo Testamento só existia dois tipos de forma para o ser humano obter de Deus uma resposta. Só existia duas formas para que o ser humano obtesse de Deus uma resposta. Qual é a primeira forma? A primeira forma do homem ouvir Deus falar era por intermédio dos 10 mandamentos, aonde Deus pede para que Moisés suba ao Monte Sinai, e ali Deus iria escrever 10 mandamentos em uma pedra semelhante a essa daqui do púlpito, bem retangularzinha, bem retinha, e Deus fez as escrituras bem direitinho lá em cima, contendo os 10 mandamentos. Aí então, quando uma pessoa tinha dúvida de como se a sua vida estava errada, então ele ia até os mandamentos e observava e dizia: é verdade, a Bíblia manda eu amar a Deus sobre todas as coisas, então eu não estou amando a Deus, eu estou idolatrando a minha família, vou me consertar nisso aqui. A Bíblia manda eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não estou amando o meu próximo, então vou começar a consertar aqui. Aí olha de novo, a Bíblia manda eu não adulterar, eu estou começando a cobiçar com meus olhos, então eu vou começar a me consertar aqui. Era assim que a lei funcionava. Deus ele falava para o povo através da lei. E a segunda forma, como é que Deus falava? Por intermédio de Moisés, quando ele estava vivo, e por intermédio dos profetas. Era a segunda opção. E para os irmãos ter esse conhecimento melhor da palavra do Senhor, se vocês abrirem as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 27, versículo 1 até o 11, a Bíblia vai falar a história de 5 irmãs, para os irmãos entenderem o poder da palavra e como é que funcionava no Antigo Testamento. Números capítulo 27, versículo 1 e 11. Os irmãos quiserem dar uma olhadinha aí, eu vou só abreviar aqui, para poder não tomar muito tempo, né? A Bíblia conta a história de 5 irmãs naquela época, chamada Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São os nomes um pouco complicados, bem diferenciados do nome que a gente vê aqui, né? Que existe um nome de... tem um bocado de nome aí de mulheres, mas esses nomes são bem diferenciados. Aí a Bíblia vai contar, meus amados irmãos, a história dessas 5 mulheres. Essas 5 mulheres eram filho de um homem chamado Zelofeade. Esse homem chamado Zelofeade, quando estava no deserto, ele acabou falecendo e não deixou nenhum homem para que tomasse a sua descendência. Para os irmãos entenderem essa palavra. Esse homem, naquele tempo, aliás, a lei de Moisés deixava bem clara para vocês entenderem que naquela época o homem só conseguia distribuir a sua descendência, o seu patrimônio, se ele tivesse pelo menos um filho que fosse primogênito. Esse filho que foi o primogênito, que nasceu primeiro, quando o pai dele falecesse, ele ia receber do pai toda a herança e depois se partir com os outros filhos homens. E a lei deixava bem claro: o homem que não teve nenhum filho macho, só filhas fêmeas, quando ele falecer, se ele não tiver nenhum filho homem, tudo que ele tem vai passar para outras pessoas, mas para as filhas não vai passar. Porque naquele tempo as mulheres não tinham valor, meus amados irmãos. Era a tristeza daquela época, era essa: as mulheres não tinham valor. Então, dê glória a Deus, vocês mulheres, porque hoje vocês têm valor. Naquela época, na lei de Deus, vocês eram desprezadas, infelizmente eram desprezadas. Até que essas 5 mulheres conseguiram mudar a lei de Moisés. Preste atenção para vocês entenderem. Eu falei para os irmãos que no Antigo Testamento só tinha 2 opções para que a pessoa pudesse ouvir a voz de Deus. A primeira por intermédio dos 10 mandamentos, e a segunda por intermédio de Moisés, ou então pelos profetas. Para quem não conhece, Moisés ele era o intercessor de Deus aos homens. Intercessor não, era o mediador, perdão. Moisés era um mediador entre Deus e os homens. Ou seja, quando o ser humano queria algo de Deus, ele primeiramente não orava a ele, porque Deus não ia ouvir eles por causa do pecado. Ele falava com Moisés falava com Deus e o negócio chegava para o ser humano. Isso aí que é ser mediador. Ele intercede a Deus pelo povo. Então, ali a Bíblia diz que tinha essa confusão toda nessa lei. Aí o pai dessas 5 meninas morre. Aí o que é que vai acontecer com essas meninas? Elas vão ficar abandonadas, não tem terra para morar, não tem casa para morar, não tem mais nada, porque tudo que é do pai dela vai ser passado para outra pessoa que seja homem, porque elas não teriam nenhum tipo de recurso para tomar posse daquelas posses. Então a Bíblia diz que elas foram até Moisés, que não era para ter feito isso, porque
Ali era um tipo um escalão, era um tipo de convênio ali que tinha que ser seguido. Tinha que falar com o sacerdote, se ele não resolvesse, falava com o chefe de 100, com o chefe de 1000, de 10.000. Se não resolvesse, falava com Moisés, que era o grandão. Ela quebrou, foi tudo, passou tudo e chegou lá. As 5 meninas. Praticamente pegou Moisés pela garganta, colocou mesmo no pé da parede e disse: ó Moisés, está acontecendo um negócio com nós aqui que nós não estamos aprovando. Aí Moisés disse: o que está acontecendo? Nosso pai morreu no deserto, a caminho até aqui onde nós estamos. Morreu. E tudo que é dele não pertence a nós, porque a lei diz assim, assim, assim. Como é que vai ficar? Aí Moisés diz: vocês olharam a lei? Olhamos, a lei diz assim, assim, assim. Ok, vou orar por vocês ali, vou ver o que o grandão lá em cima vai falar para nós. Aí Moisés sai e ela fica esperando a resposta de Deus. Quando Moisés clama a Deus, o que Deus vai responder? Ei Moisés, as filhas de Zelofeade tem toda a razão, porque não é justo que elas fiquem lá no esquecimento, sendo que os homens ganhem tudo e as mulheres não ganhem nada. A partir de hoje, Moisés, eu vou mudar essa lei. Todo homem que não tiver nenhum filho primogênito, mas se tiver uma filha, vai ser passado para ela. Se não tiver filho nem filha, vai ser passado para um parente mais próximo. Mas a partir de hoje, as mulheres vão ter valor. Aí nós vemos que ela recorreu à lei e a lei falava contra. Então, para que ela não perecesse, foi que elas fizeram? Recorreram a Deus por intermédio de Moisés. Então é essa maneira que nós tínhamos, aliás, é essa maneira que aquele povo tinha para falar com Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, que hoje nós temos acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando aos homens. Graças a Deus. Então nós vemos essa dificuldade, meus amados irmãos, no Antigo Testamento, que na qual a pessoa tinha essa dificuldade de ouvir de Deus a palavra. Não era qualquer pessoa que Deus ia falar. Deus ele não falava com qualquer pessoa. Então, lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 37 e 38, vai falar que Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Ou seja, tudo que o povo queria naquela época, eles clamavam a Moisés, e Moisés clamava a Deus. Se fosse da vontade de Deus, Deus fazia o negócio. Mas se não, Deus não fazia nada para que eles aprendessem a lição. Então, meus amados irmãos, voltando aqui para esse texto que nós acabamos de ler, sobre a palavra de Deus, nós vemos a importância do crente fazer o uso da palavra de Deus. Cada vez, meu amado irmão, que nós aceitamos a Cristo, nós estamos se comprometendo a Deus de fazer uma aliança com Ele. Assim como Deus fez uma aliança com Abraão, o crente, quando aceita Jesus, ele faz uma aliança com o Senhor Jesus. E essa aliança, meu amado irmão, está aqui na palavra de Deus. É toda a obrigação do crente ler a palavra de Deus todo dia. Deus, aleluia. Como é que é, presbítero? Essa é a realidade. É obrigação do crente ler a palavra de Deus todos os dias. Aí eu pergunto, como é que nós servimos a Deus? Como é que nós adoramos a Deus? Como é que nós autodenominamos evangélicos e nós não gostamos de ler a palavra de Deus? Como é que nós se tornamos um crente, meus amados irmãos que estão me ouvindo, e nós, todo dia que passa, nós deixamos a palavra de Deus em cima da estante pegando poeira? Nós devemos o quê? Ter vergonha na nossa cara. Por quê? Porque a Bíblia já está dizendo, é Bíblia sagrada. A Bíblia vai dizer que quando Deus deu ordem a Moisés para que ele fizesse um tabernáculo e colocasse a arca da aliança, a Bíblia vai dizer que ali tinha um certo período que eles tinham que fazer festa solene a Deus em prol da libertação do Egito, que ele estava preso. E aquela festa tinha que ser obrigatoriamente a todo Israel praticar. Por quê? Porque Deus libertou eles lá das garras do Egito. Aí como é que eu digo? Aí eu digo para vocês, como é que Deus liberta nós do Egito? Como é que Deus tira nós do mundo de trevas? Como é que Deus liberta, faz uma transformação em nossa vida e nós não pegamos na palavra de Deus para agradecer? Como é que Deus tira nós de um lago de só tem de imundícia, um lago cheio de lodo, lama, lamaçal, e nós sabemos que nós vivíamos num mundo de trevas, e nós não lê a palavra de Deus, nós não ora, nós não busca. Que vida é essa, meu amado irmão? Verdade.
Deus ele está alertando a igreja nesta noite através desse ensino a fazer o uso da palavra de Deus. Deus está alertando nós a fazer o uso da palavra de Deus. Aleluia. Hoje eu estava lá no trabalho, aí quando eu não tinha nada para fazer, em vez de eu pegar o celular e ficar meditando, sentar numa cadeirinha, que não é proibido, é permitido quando está tudo organizado. Sentei na cadeirinha e comecei a ler a palavra de Deus. Aí passavam os incrédulos lá, olhavam para mim e eu estava lá lendo a palavra de Deus. Ou seja, ali as pessoas conseguem ver um crente diferente. Ali as pessoas conseguem ver um homem de Deus que está lendo a palavra de Deus porque sente sede. E eu confesso, meus amados irmãos, que cada dia que eu leio essa palavra, eu sou renovado. Cada dia que eu leio essa palavra, meus amados irmãos, eu sinto um fogo correr sobre minhas veias. E eu sei que cada dia que passa eu estou totalmente errado e eu necessito da palavra de Deus. Vou contar aqui para os meus amados irmãos um testemunho aqui para vocês entenderem como é que funciona. Certo dia eu estava necessitando de ouvir de Deus uma palavra. Eu estava necessitando, logo quando eu era criança, ouvir do Senhor, Deus falar comigo. Aí fui no monte, onde eu tinha criado esse monte. Chegando lá no monte, aí eu dobrei meu joelho, clamei ao Senhor. Naquela época eu tinha certas visões, revelações, porque a intimidade com Deus era maior. Agora eu estou voltando novamente ao ápice de novo. Aí eu buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, fala comigo, nunca mais ouvi a tua voz, Senhor. Preciso ouvir do Senhor a tua voz. E a Bíblia totalmente fechada. Levava a Bíblia para o monte e a bichinha fechada lá. Aí eu pedi a Deus: Senhor, fala comigo, Senhor. Pulava, rodava igual um bicho doido lá em cima daquele monte, subia poeira, fazia tudo, mas só não ouvia a voz de Deus. Meu amado irmão, parecia aquelas blade. Eu botava lá um cordão, soltava e saía rodando dentro do monte, só eu e Deus. Às vezes dava um grito tão grande, o meu primo lá do outro lado da serra escutava eu gritando. Aí fazia um grito, e fazia. Aí eu parava, assim. Tava até contando pro meu pai domingo passado. Aí, tá certo, voltei triste. Aí o irmão lá na congregação falou: vai vir um pregador sábado aqui, homem de Deus, revela até o CPF. Eita glória, vou pra lá, eu disse. Aí, o erro do ser humano é isso aí, né? Querer ir só atrás de revelação. Mas meu propósito não era revelação, não. Meu propósito naquele tempo era ouvir Deus falar comigo. Eu queria ver Deus falar comigo. Aí eu parti pra lá, só eu e Deus. Chegando lá, meus amados irmãos, teve o culto inicial, os louvores, a senhora, os jovens. Aí chegou a palavra. O irmão trouxe uma palavra poderosa. O homem de Deus ali jejuava dias e dias para trazer uma palavra para a igreja. Aí Deus se manifestava lá. Aí Deus falou com todo mundo: tem uma pessoa assim, 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 levanta a mão. Eu levantava a mão, não é você não, é aquele ali. Aí tem uma pessoa assim, 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 levanta a mão. Eu levantava a mão, não é você não. Eu disse: meu Deus, será que não está me enxergando, Jesus? Eu dizia. Aí tem uma pessoa aqui que está pedindo a Deus que Deus fale com ele. Cadê essa pessoa? É eu, Jesus, só pode ser eu. Levantei a mão, não é você não. Meu Pai do céu, mas é eu, Senhor. Fui naquele monte, rodei, quase caí lá embaixo no abismo para poder Deus falar comigo. O Senhor não fala. O que está acontecendo, Senhor? E Deus calado. Ok, fui para casa, continuei servo de Deus, não fui incrédulo de abandonar a obra porque Deus não tinha falado. Aí eu fui para casa. Chegando em casa, para os irmãos entenderem como é que Deus fala, aí eu senti de Deus: vai de novo naquele monte. Tá certo, Senhor, amanhã eu vou. Dormi. Aí de manhã cedo fui para o monte. Aí comecei a clamar: Senhor, fala comigo, meu Deus, fala comigo, porque eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz. Fala comigo, e nada. Aí quando eu olhei para a Bíblia, meus amados irmãos, para mim, na hora eu vi como se tivesse uma luz brilhando assim na Bíblia, né? Uma luz assim. Aí, meu Deus, que negócio é esse? Aí quando eu abri a Bíblia assim, a primeira palavra que eu li estava a resposta que eu estava precisando. A palavra de Deus, a resposta que eu queria, estava todo o tempo nesse livro. Mas eu estava querendo ouvir na boca de homem. Eu estava querendo ouvir em sonho. Estava querendo ouvir em visões e revelações. Sendo que a palavra que eu precisava estava escrita aqui nesse livro. Deus está dizendo para você nesta noite: muitas das vezes você vem para a casa de Deus querer ouvir Deus falar com você. Você pede a Deus, você ora na madrugada, você jejua e Deus não fala. Deus está dizendo: a resposta que tu precisa está aqui nesse livro, na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é fechada, é um livro fechado, mas ela é aberta, é a boca de Deus falando aos homens. Aleluia. Esse é o poder, meu amado irmão, que o crente tem, que o ímpio não tem lá fora. Esse é o poder que o crente tem, que o diabo não tem lá fora. O diabo, ele quer que você se acabe lá no mundo, que você
faça 1000 coisas para que você receba dinheiro, fama, mas Deus só pensa aqui para falar para você. Nós não precisamos de revelação, nós não precisamos que revele CPF, nós precisamos da palavra de Deus para o nosso coração. Aí eu precisava do Senhor, fala comigo, meu Deus. Deus falou, mas quando eu abri a palavra de Deus, daí por diante, meu amado irmão, eu passei a dar crédito à palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: provai os espíritos se eles são de Deus. Não é qualquer pessoa que vai vir aqui para dentro da igreja que vai revelar a tua vida que aquele homem não é de Deus, não, irmãos. A importância do crente ler a palavra de Deus é esta. Porque às vezes a gente se ilude com pessoas, se ilude com homens que pode ser até se autodenominar servo de Deus, mas sendo que a palavra de Deus está aqui a todo momento falando com nós. Mesmo assim nós não damos acesso a essa palavra. Aí Jesus vai falar em João capítulo 17, versículo 17, que na qual é a oração sacerdotal de Jesus. Aí o que é que Jesus fala para nós? Em João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ali Jesus estava no seu momento de alto desespero, porque ele sabia que lá na frente ia ser julgado, condenado e ser morto. Jesus sentiu de Deus orar por seus discípulos. Aí, nesta oração, João capítulo 17, versículo 17, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. Aí Jesus diz, ele completa: Pai, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, meu amado irmão, ela é autossuficiente. A palavra de Deus para nossos corações é o que nos basta. Sabe por que tem muito crente ouvindo aí mensagem no YouTube? Sabe por que tem muito crente precisando ouvir palavras aí para que Deus fale no teu coração? Ah, meu Deus, eu preciso ouvir uma palavra. Papoca uma pregação no YouTube e pensa que Deus está falando, sendo que Deus tem a palavra de Deus ao teu coração. Deus está te alertando nessa noite: para com isso, porque lá na internet está cheio de hereges, está cheio de falsos profetas usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Mas você tem agora nesse momento a boca de Deus para falar para você a qualquer momento. Você tem de Deus a autoridade, você tem de Deus a liberdade para você pegar essa palavra e ler. Ah, meu amado irmão, mas eu não sei ler. Mas hoje, graças a Deus, Deus deu recursos para que nós pudéssemos conseguir de Deus a palavra de Deus. Se você não sabe ler, pega uma pessoa que sabe do teu lado, que mora na tua casa, bota ela para ler. Além dessa pessoa estar conhecendo, você também conhece. Bota a Bíblia no celular para fazer a leitura lá, que eles conseguem fazer a leitura. Mas não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de fazer o uso da Bíblia, porque ela é autossuficiente para a nossa vida. É Deus, aleluia. Aleluias. A palavra de Deus, ela é o que nos basta. A palavra de Deus é o que nós precisamos todos os dias, meu amado irmão. A Bíblia diz que nos últimos dias vai surgir muitos falsos profetas e vai enganar muitos. Profetas que pregam por dinheiro, profetas que pregam a palavra de Deus para ser considerados famosos. Deus, ele diz: eu não sou com esses profetas. Mas se a pessoa não se atentar à palavra de Deus, vai ser enganado. Se não se atentar à palavra de Deus, vai ser totalmente enganado, porque não faz o uso da palavra de Deus. Vai chegar um tempo, meu amado irmão, que você e eu vai ser perseguido. Vai chegar um tempo na qual o crente vai ser considerado crime carregar isso aqui debaixo do braço. Hoje você pega a Bíblia, anda pra cima e pra baixo, vai pra cá, né? Assim, ó. Bota a Bíblia aqui debaixo do braço. Só serve pra isso mesmo, né? Hoje em dia. Mas vai chegar um dia que, se você fizer isso, vai ser considerado crime. E quando chegar esse dia, você vai ter que ter Bíblia na cabeça para poder não ser enganado. Quando chegar esse dia, você vai ter que ter o conhecimento vasto da palavra de Deus. Eu vou procurar aqui uma foto, vou colocar no grupo para os irmãos verem. Uma senhora de aproximadamente 98 anos, ela completou 98 anos e leu a Bíblia 100 vezes. Eu vou colocar para vocês verem depois no grupo aí da igreja. Uma senhora de 98 anos, se o Espírito não me engana, mas ela leu a Bíblia 100 vezes. Isso é sede de ler a palavra de Deus. Morava no interior, um dia eu entrei em propósito, já era para mim estar na 5ª vez lendo a Bíblia.
eu entrei no propósito de ler a Bíblia por completo, mas não consegui. Eu li até no livro de 1 Reis, aí depois vim para cá, para o Horizonte. Chegando aqui, graças a Deus consegui firmar os passos, aí Deus me deu graça para ler a palavra do Senhor. E esse livro, meu amado irmão, é um livro totalmente diferente. Vou contar a experiência minha para vocês entenderem como é que funciona. Se um dia um dos irmãos tivesse propósito de ler ela por completo, a partir do momento que você lê no começo, você vai achar bem legal, bem interessante. Mas quando chegar do meio para frente, você vai ver uma batalha espiritual na tua vida. Vai aparecer ocasiões para você não ter tempo para ler a palavra. Vai aparecer doença para você sentir dor de cabeça. Às vezes eu sinto sono quando eu estou lendo a palavra de Deus, dá aquele sono horrível. Mas quando eu fico no celular não chega esse sono. Às vezes eu sinto dor de cabeça quando eu vou ler a palavra, mas quando eu fico no celular, na televisão, não dá dor de cabeça. É uma batalha espiritual para que você não leia a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, você tem dúvida que essa Bíblia aqui é verdadeira? Se você tiver dúvida, se converta, porque essa palavra de Deus é verdadeira. Essa palavra, meu amado irmão, tem coisas aqui que a gente lê aqui que a gente fica de boca aberta, meu amado irmão. Boca aberta. Tem coisa aqui que a gente lê na palavra de Deus que a gente diz assim, meu Deus do céu, como é que Deus fala comigo dessa maneira, Senhor? Estava lá na cidade do Capistrano, aí fomos para um culto de libertação lá. Chegando nessa cidade, próximo ao Baturité, ali uns 20 km perto de Baturité, onde eu morava. Aí o irmão disse que aqui tem um jovem que veio comigo. Ele ora, revela, faz um bocado de coisa aqui. Aí lá, irmão Gleice, vai para a secretaria lá orar. Tá certo, eu fui. Você vai ficar o culto todinho aí orando. Não vai ver ninguém aqui, para depois me dizer que você está combinando comigo. Tá bom, eu fui. Aí chegando lá, eu pedindo ao Senhor, meu Pai, me revela, meu Deus, me mostra se tem alguma coisa, me mostra aqui, me mostra acolá, e nada. Me mostrou nada. Aí eu pedi ao Senhor, faltava 5 minutos para ele me passar o microfone, e Deus não mostrou nada. Aí eu falei, Senhor, eu sou o teu servo, sou somente uma criança, Senhor. Sou teu servo. Eu não vou falar nada daquilo que eu não vi. Porque se eu falar, vai ser heresia, eu posso pagar um preço. Mas, Senhor, se for de tua vontade, Senhor, me mostra a confirmação. Aí eu peguei a Bíblia, novamente peguei a Bíblia. Quando eu abri, foi logo no livro de Atos dos Apóstolos, aquela palavra que Jesus falou para Paulo, dizendo assim, filho meu, vai, fala e não te cales, porque na hora será dito o que deves fazer. Olha só o poder da palavra de Deus. Eu estava pedindo a Deus que Deus me mostrasse algo, mas através dessa palavra, Deus disse, vai, fala e não te cales, porque na hora será dito o que deve fazer. Essa palavra Jesus falou para o apóstolo Paulo, quando ele estava temente de pregar numa certa cidade, e Deus falou, vai, fala e não te cales, na hora será dito o que deve fazer. Na hora Deus falou um bocado de coisa. Aí eu fui, cheio da garra, quando eu peguei aqui no microfone, bateu a primeira visão na minha cabeça. Uma mulher bem forte, que estava passando uma enfermidade na perna e tinha uma obra de bruxaria na vida dela. Aí eu olhei, ela estava mesmo na minha frente, como se fosse a irmã Luziane aqui. Aí eu disse para ela assim, irmã, você crê que Deus fala? Era bem miudinho assim, bem pequenininho, parecia um rato. Aí a mulher, eu creio, pois vem aqui. Ela disse, de novo? Aí eu pensei, já chamaram ela aqui? Meu Deus, não tenho culpa, tá lá dentro, não vi nada. Aí tá certo, ela veio. Ninguém ficou atrás dela para segurar ela, porque ninguém pensava que uma criança ia fazer algo. Aí quando eu fui orar, eu fui colocar a mão na cabeça dela, a mulher caiu no chão, ninguém segurou ela. Porque ninguém sabia que ia acontecer esse movimento. Ou seja, a confirmação que eu precisava estava na palavra de Deus. Aquilo que eu necessitava estava na palavra de Deus. Então, amados, todo dia você tem que pegar essa palavra, olhar para ela, e você olhar para ela como se fosse, você que é homem, como se fosse a sua namorada da primeira infância. Você que é mulher, como se fosse o seu namorado da primeira infância. Por quê, presbítero? Porque o ser humano, quando ele se apaixona pela primeira vez, ele fica totalmente cego. Quando a pessoa olha para uma pessoa pela primeira vez, ele olha para aquela pessoa e diz, meu pai, eu morro por aquela pessoa. E hoje nem está com aquela pessoa. Porque foi o primeiro amor. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse que nós devemos voltar a esse primeiro amor. Por quê? Porque é o primeiro amor que entra nos nossos corações que faz a diferença. É o primeiro amor que ele mostra a verdadeira paixão que nós temos dentro do nosso coração. Então você tem que olhar para esse livro, eu digo, livro, eu te amo. Por quê? Porque essa palavra é Deus falando no nosso coração. Aleluia. Essa palavra, meu amado irmão, Deus está aqui. Naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, Deus ele
ele pediu a Moisés que fizesse uma arca da aliança. Dentro desta arca da aliança, sabe o que é que tinha dentro? Os 10 mandamentos dentro da arca da aliança, bem bonitinho. Por quê? Porque os 10 mandamentos representavam a boca de Deus falando aos homens e habitava dentro do templo da congregação, lá dentro da arca da aliança. E hoje, meu amado irmão, os 10 mandamentos nós temos em nossas mãos. Hoje a arca da aliança nós temos em nossas mãos. Hoje a boca de Deus nós temos em nossas mãos. O Espírito Santo está aqui, o Pai está aqui, o Filho está aqui. Então só basta você pegar essa Bíblia, abrir e fazer uso dela. Aleluia, Deus. Hoje, a partir de hoje, meu amado irmão, amanhã vai ter um bocado de crente lendo Bíblia. Se quiser ouvir a Deus falar com você, vai ter que abrir a Bíblia. O que é que eu tenho que fazer, presbítero, para que Deus fale comigo? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Vamos encerrar já já. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11. Olha só o que diz o texto sagrado. Você vai fazer exatamente o que está aqui. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da tua mão. A importância do crente estar com a Bíblia aberta. Toma o livrinho aberto em tuas mãos. Só tirando o foco da igreja de novo. Crente, ele não ouve Deus falar com a Bíblia fechada. Crente, ele não ouve o Espírito Santo falar com a Bíblia fechada. O lugar de Bíblia fechada é dentro de casa. Aliás, nem dentro de casa tem que estar fechado, tem que estar aberto mesmo. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse: toma e come-o. Toma e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ou seja, para pregar a palavra de Deus tem que estar com a Bíblia aberta. Para poder pregar a nações, para poder pregar a tribos, línguas e nações, reis, famílias, tem que ter Bíblia dentro do coração, Bíblia na cabeça e Bíblia aberta. Ah, meu amado irmão, para poder ficar com a Bíblia fechada, você fica em casa mesmo, mas dentro da igreja tem que ficar com a Bíblia aberta, porque você só vai ser cheio da presença, você só vai ser cheio do Espírito Santo se você tiver com a sua palavra de Deus aberta nas suas mãos. Glória a Deus. Tem que comer a palavra de Deus, tem que colocar na boca, tem que digerir essa palavra e dizer: meu Pai, a partir de hoje eu vou pegar essa palavra, meu Pai, eu vou mastigar ela como se fosse uma rapadura, eu vou mastigar essa palavra como se fosse um cuscuz, meu Pai. Mas não é para entalar não, vou descer um pouquinho de água santa aqui na boca, vai descer todinha essa palavra. Por quê? Porque essa palavra que me dá força, essa palavra que me dá vida, essa palavra que eu encontro, meu Deus do céu, a força que eu preciso. Aleluia, Deus. Portanto, revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aonde está o revestimento que nós precisamos? Na palavra de Deus. Aonde está a sabedoria que necessitamos? Na palavra de Deus. Para concluir a palavra de Deus, olha só o que é que o salmista vai falar no Salmo 119, versículo 5. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Crente que não lê Bíblia anda nas trevas. Crente que não lê Bíblia está na escuridão. Crente que não lê Bíblia não ganha salvação. Eita, meu Pai, que doutrina medonha, Jesus. Eu disse para o irmão que tudo que eu vou pregar eu estou vivendo. Ai de mim, meu amado irmão, diante do meu Deus que está lá no céu, se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando para os meus irmãos. Eu falei para os irmãos que hoje eu li 18 capítulos. Meu Pai, vou arrochar nos capítulos, para os irmãos não dizer que eu não estou lendo nada. Vou arrochar nos capítulos. É necessário, meu amado irmão, nós ter essa comunhão com a palavra. Mas, presbítero, eu sou tão ocupado, não tenho tempo para poder ler a palavra do Senhor. Amém, Deus entende. Mas pelo menos tira um tempinho para ler um capítulo, meu amado irmão. Tira um tempinho do seu horário, do seu descanso. A Vocabulários me dá somente 1 hora de descanso. O que é descanso? O que é descansar em 1 hora? Não é nada.
Antigamente na granja tinha 2 horas, eu achava pouco. Quando eu fui para lá, peguei só 1 hora, é muito pouco demais. Ali eu ando praticamente 500 metros para chegar até o refeitório, porque é o último setor que eu trabalho. 500 metros para chegar naquele refeitório, longe que só, meu marido. Longe, longe, longe. Aí eu vou, já perco ali praticamente 10 minutos. Só para comer eu como igual uma lesma, bem devagarinho. Aí é quase mais 10 minutos. Volta de novo, mais 10 minutos, dá 30 minutos. Falta só 20. E esses 20 minutos eu não vou dormir não. Eu vou ler a palavra de Deus. Cheio de incrédulo ao meu redor no banco lá, cheio de ímpio, cheio de pessoas falando perversidade. E o presbítero Gleison com a Bíblia aberta, resplandecendo a luz. E ali eu lendo a palavra de Deus. Quem precisar de palavra lá, eu tenho palavra para dar, porque eu estou preparado, porque eu tenho escritura para falar. Aleluia, Deus. É assim que funciona a minha vida. Fala assim, a partir de hoje, eu vou ler a Bíblia. Diante de Deus, de novo, a partir de hoje, eu vou ler a Bíblia. Deus está testificando o que você está falando aqui nesta noite. Se você não ler a Bíblia, Deus vai cobrar de você. Ah, presbítero, por que você está me forçando a fazer isso aí? Porque senão você não vai ganhar salvação. Você não vai entrar no reino de Deus se você não ler a palavra de Deus. Presbítero, aqui nesse livro, eu consigo ser bem sucedido? Consegue. Deus, ele fez Jacó ser bem sucedido. Presbítero, eu sou cheio de enfermidade. Será que eu consigo cura nessa palavra? Consegue. Jesus fez milhares e milhares de dezenas e dezenas, centenas de cura. Uma delas foi a mulher do fluxo de sangue. Você encontra a sua resposta na Bíblia. Ah, mas depois que morrer não tem jeito não. Não está na Bíblia não. Tem. Jesus ressuscitou Lázaro, também se auto-ressuscitou. E a Bíblia diz que naquele tempo, ao soar das trombetas, primeiramente ressuscitarão os mortos, e depois nós que estamos em Cristo Jesus, os vivos, também iremos ser transladados para aquele céu. Ou seja, até mesmo depois da morte tem esperança, está escrito aqui nesse livro. Aleluia, Deus. Ah, presbítero, mas vou falar uma coisa aqui, não tem não. O que é, irmão? Não fala sobre o casamento não, está cheio aqui. A Bíblia diz que Abraão pediu que o seu servo Damasceno fosse até a casa dos seus parentes para que encontrasse uma esposa para o seu filho. E ali, por intermédio da petição de Abraão, ele consegue, à luz da palavra de Deus e fruto da oração, consegue uma esposa para ele. Ou seja, até mesmo para conseguir casamento. Tem aqui ensinando como você deve fazer. Como é que tu conhece tudo isso? Eu já li tudo isso aqui, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, para o crente, ele só não consegue receber a palavra de Deus se ele não quiser, porque está todo dia aqui. Mateus capítulo 4, versículo 4. Algumas palavras para vocês entenderem. Mateus 4, 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salmo 119, versículo 11. Guardei no meu coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Por último, Provérbios 30, versículo 5 vai dizer: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Aleluia. Ou seja, a palavra de Deus ela é escudo, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus ela é salvação, a palavra de Deus é juízo. Aleluia. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo falou em sua palavra. Ele falou: eis que vos digo que o Filho do Homem não veio para julgar o povo aqui da terra, mas a palavra de Deus no último dia vai julgar cada um segundo a sua obra. Naquele grande dia, Diaconisa Luiziane, quando você estiver perante o céu, o livro de Deus vai ser aberto e vai dizer: você errou aqui no livro tal, versículo tal, porque você não examinou essa palavra. Aí lá no céu, lá para o irmão Antônio, Deus vai abrir a palavra e vai dizer: você errou aqui no livro tal, versículo tal, porque você não examinou essa palavra. Ou seja, no último dia, Deus vai julgar nossas vidas, mas segundo essa palavra. Então os irmãos entenderam, né? A importância do crente ler a palavra. Graças a Deus, chegamos aqui ao fim. Graças a Deus, sempre respeito os horários.
Não sou um irmão que gosta de ultrapassar as horas. Nunca gostei disso. Falta 10 minutos. Vamos passar o trabalho para o nosso presbítero, que vai orar por todos os irmãos, dar os avisos. E que nós possamos receber do Senhor essa palavra. Os irmãos falaram diante de Deus que a partir de hoje vai ler pelo menos um versículo, viu? Ou pelo menos um capítulo. Deus é testemunha. Que Deus possa abençoar a vida dos meus amados irmãos, que nos conceda sabedoria cada dia mais e mais para ministrar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.